E aí galera, tudo na manha? Hoje a gente vai falar aqui de setup na categoria RWD do RC Drift. Então, nos últimos encontros algumas pessoas vêm me pedindo para gravar vídeos a respeito de setup, galera. Muita gente está chegando no hobby agora ou migrando da AWD para RWD e está tendo dificuldade de fazer o acerto nos carros. A ideia aqui então, galera, é passar a minha visão de setup para vocês, certo? Eu não acho que resolve eu simplesmente chegar aqui e passar a minha ficha de setup para vocês, sem explicar antes os fundamentos de cada configuração do RC. Eu tenho quase certeza que a minha ficha não vai resolver o problema de ninguém, porque o setup ele tem muita influência do estilo de pilotagem de cada um. Então provavelmente o meu setup é diferente do seu setup. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo. Ele é o primeiro de 5 vídeos aí que a gente vai gravar falando de setup. E nesse primeiro vídeo a gente vai falar da dianteira do carro, né? Nos próximos vídeos aí a gente vai falar da traseira, de amortecedor, de ratio do motor e do servo. E no último vídeo eu vou passar a minha ficha de setup para vocês e a gente vai olhar todos os pontos do RC. Bom, então como eu já falei, hoje a gente vai começar falando da dianteira do RC, né? Então a gente vai falar de cambagem, de caster, de toy, de Arkman. Para mim essas são as 4 principais configurações do RWD. E eu acho que se a gente conseguir acertar esses 4 itens, a gente já vai conseguir fazer um drift legal já. Então vamos começar falando de cambagem. O que é cambagem? A cambagem, ela é o ângulo vertical da roda. Então se a gente olhar aqui, a gente vai ver que minha roda está assim. E isso aqui é a minha cambagem, certo? Essa daqui no caso é uma cambagem negativa. E eu acredito que 100% dos carrinhos de RWD usam cambagem negativa na dianteira. Então para que serve a cambagem negativa? Por que eu adiciono ela? Quanto mais cambagem negativa eu tiver no meu carro, galera, mais controle eu vou ter dele. Mas o segredo não é usar o máximo de cambagem negativa que eu conseguir na roda. Porque quanto menor for a minha cambagem, mais suave vai ser a minha direção. Então, o ideal é a gente conseguir achar um ângulo de cambagem negativa que me dê um bom controle do carro e um bom trabalho na direção, né? O que permita que a minha direção não seja muito agressiva e que eu consiga colocar o carro onde eu quero. Então, para a gente conseguir alterar a minha cambagem, a gente vai precisar de uma régua igual a essa aqui para a gente conseguir medir o ângulo que está a minha roda, certo? E a gente vai precisar de uma chavinha dessa aqui, que é uma chavezinha número 4, para a gente alterar o link no meu upper arm, beleza? Aí como é que eu faço quando eu quero mudar então a minha cambagem? Eu coloco a régua aqui e faço a primeira medição de quanto de cambagem eu tenho. A gente vai ver aqui que eu tô com 6, e supondo que eu queira diminuir minha cambagem, né? Eu quero baixar ela para 4, por exemplo. Eu coloco a régua em 4, encosto ela do lado da roda aqui e vou alterando o meu link até a minha roda ficar paralela à régua novamente. E aí quando isso acontecer, quer dizer que eu tô com 4 graus de cambagem e eu já cheguei ao que eu queria. E aí aqui estamos, ó. Agora eu tenho 4 graus de cambagem negativa na minha roda dianteira. Bom pessoal, agora que a gente já entendeu o que é cambagem, eu acho que chegou a hora da gente falar do caster. O caster ele trabalha em conjunto com a cambagem. E o que é o caster no final das contas? O caster, pessoal, ele é o ângulo do ball-end superior, que é esse cara que a gente chama de pino rei, para o ball-end inferior no knuckle. Então esse ângulo aqui que vocês estão vendo é o ângulo de caster que eu costumo usar no meu carro, né? Que é mais ou menos assim. Se eu não me engano, a gente está na casa dos 6 graus aqui. O objetivo do caster, então, galera, é controlar a cambagem, né? Ele vai cancelar os ângulos extremos nas rodas de esterço. Se vocês, quando estiverem mexendo aí, quiserem fazer um teste, quanto menor vocês botarem
de caster, menor vai ser o ângulo que a gente vai ter de cambagem na hora que a gente tiver com esse terço máximo, beleza? Então o que o caster faz pra gente quando ele está controlando esse extremo, né, na cambagem? Basicamente, com pouco caster a gente vai ter mais estabilidade. Então é aquilo que eu falei para vocês, quanto menor for o caster de vocês, menos ângulo a gente vai ter de cambagem na hora que o carro estiver esterçado. Só que com pouco caster, o carro vai tender a sair de frente nas curvas. Então quando você chamar o carro para fazer o esterço, quando você chamar ele para um determinado lado, a chance dele escorregar é alta. Então o que é o ideal aqui? O ideal é a gente encontrar uma combinação boa entre cambagem e caster, que a gente tenha um bom controle e uma boa estabilidade do carro, e que a gente tenha uma resposta rápida na mudança de direção. Bom galera, para alterar o meu caster também é bem simples. Esses espaçadores que a gente tem aqui e aqui na frente, eu só preciso trocar eles de lugar e a gente vai estar alterando o caster. Então como funciona? O meu upper arm, se eu coloco ele para trás, eu estou adicionando o caster. Se eu coloco ele para frente, eu estou tirando o caster, certo? Aqui para o lower arm funciona da mesma forma. A gente tem esses espaçadores aqui e esses espaçadores aqui. Se eu coloco a minha balança aqui para frente, a gente está adicionando o caster. Se eu coloco elas para trás, a gente está tirando o caster. Beleza? Bom pessoal, agora que a gente entendeu então o funcionamento da cambagem e do caster, chegou a hora da gente passar para o toy. No RC Drift, praticamente a gente só vai usar toe out na dianteira. O toe out é quando as rodas do mesmo eixo estão para fora do chassi. Então se a gente olhar o meu aqui no caso, ó, vocês vão ver que as rodas estão bem abertas, né? Isso aqui é toe out. Esse aqui é o ângulo que a gente praticamente vai estar sempre usando. No meu caso aqui ele está excessivo porque eu andei fazendo algumas mudanças no carro, mas eu costumo usar entre 1 a 3 graus de toe out no máximo. Bom galera, o toe out ele é a configuração mais simples para mim de ser sentida na pista. Quando a gente adiciona toe out, a gente já ganha estabilidade, então um pouquinho que seja, a gente vai estar ganhando mais estabilidade nas retas, certo? Então a gente só precisa tomar cuidado porque alterando o toe out a gente também está alterando o meu ângulo de Arkman. Bom, aqui pro toy, como é que funciona? A gente vai alterar esse link aqui. Ele é como a cambagem, né? Na cambagem a gente está alterando o upper arm, o link do upper arm. No toy a gente está alterando o link do sistema de esterço com o knuckle, certo? Com o bracinho do knuckle. Então aqui, quanto maior for o link, menos ângulo de toe eu tenho. Quanto menor for esse link, maior o meu ângulo de toe out. Beleza? Agora então chegou a hora da gente falar do Arkman. O Arkman, pessoal, assim como o toy, ele também é um ângulo entre as rodas do mesmo eixo. Só que a gente mede o Arkman quando as rodas estão esterçadas. Então se a gente olhar aqui no meu carro aqui, quando eu esterço ele, a gente vai ver que essa roda aqui é muito mais angulada que essa roda aqui, certo? E esse ângulo de diferença entre eles é o meu ângulo de Arkman. Bom, falando de forma bem prática então, quanto mais paralelo tiver o ângulo entre as minhas rodas quando eu tiver o esterço no máximo, mais velocidade eu vou ter dentro das curvas, mais ângulo eu vou conseguir tirar dentro das curvas sem perder o carro. Porém, eu vou ser mais instável na saída de curva. Então vai ser um pouco mais complicado fazer sair da curva acelerando, coisa do tipo, certo? Por outro lado, quanto maior for meu ângulo de Arkman quando eu estiver com as rodas no esterço máximo, mais lento vai ser um pouco o carro dentro da curva, só que eu vou ter muito mais instabilidade nas saídas das curvas, então eu já vou conseguir sair mais próximo do carro da frente, por exemplo. A sugestão que eu costumo dar, pessoal, é que quando vocês estiverem em uma pista muito grande com longas curvas,
usar sempre o Arkman paralelo. E quando a gente tiver em uma pista menor, com curvas mais fechadas, usar o Arkman com um determinado ângulo entre as rodas, né? Para a gente alterar o Arkman, a gente consegue fazer isso de algumas formas diferentes. Uma, a gente pode alterar o link do toy, só que não é a forma que eu recomendo. A outra, a gente pode, no meu caso aqui, adicionar mais espaçadores no meu sistema de esterço e jogar o braço mais para frente. E aí, quanto mais para frente for o braço, mais fechado, mais paralelo eu vou ter o meu Arkman, certo? Então, no sistema tradicional, onde são vários furinhos, quanto mais para frente você colocar, mais paralelo você vai ter o seu Arkman. E a outra opção, que é a opção que eu costumo mexer mais, é aqui no Knuckle. Quanto mais para frente você coloca, mais paralelo é o seu Arkman. Quanto mais para trás, mais ângulo de Arkman você tem. Beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter conseguido ajudar vocês. Esse é o primeiro vídeo. E caso tenha ficado alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, deixa aqui nos comentários ou me chama nas redes sociais que eu tento ajudar vocês na hora, beleza? Também não esqueça de curtir aí e compartilhar o vídeo aí pra gente. Valeu!